Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo... Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os seus dias do seu ministério, voltou para casa. Pai, nós te louvamos, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Senhor, com um óleo agora, o óleo da tua unção, e unge a tua palavra, que já é santa, já é poderosa, mas unge a palavra que sai dos meus lábios para cair no coração do teu povo. Que não seja o homem, mas seja o teu Espírito, Senhor, que mova através dele, Senhor, e venha plantar uma árvore frutífera no coração de cada um. Eu declaro, Senhor, uma geração aqui que está saindo da posição religiosa, da posição de dependência, para uma posição de ministros do teu santuário. Eu declaro, Senhor, um povo saindo da posição de que eu preciso, para entrar na posição eu declaro. Eu declaro uma geração saindo da posição de desespero e entrando na posição da fé. Eu declaro, Senhor, uma geração aqui saindo da posição de criança e chegando à posição de maduro, adulto, sacerdote de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vira para o teu irmão, fala para ele assim: você é um sacerdote de Deus. Você é aquele que ministra diante de Deus. A tua ministração, Deus quer ouvir, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus, Ele nos chamou para conquistar os nossos propósitos. Quem crê que tem um propósito na tua vida, diga amém. Deus nos chamou para conquistar esse propósito pela fé. Fala comigo assim: o meu propósito eu vou conquistar pela fé. Querido, o que Deus mais gosta em você não é a tua chapinha,
Não é esse vestido novo que você comprou, muito bonito. Não é o teu perfume. Não é a tua forma de andar, toda de modelo, né? Não é a tua barriguinha, homem. Não é. A coisa que Deus mais gosta em você se chama fé. Querido, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu estava ministrando, eu estava pensando nisso, meditando nisso, eu comecei a pensar nesse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes você está fazendo um monte de coisa para Deus. Eu ministro louvor, eu prego a palavra, eu faço aquilo, eu visito, eu faço isso, eu leio, eu ensino um versículo tal, mas eu faço tudo isso sem fé. Isso significa que tudo que você está fazendo, que você acha que está fazendo para Deus, não está agradando a Deus. Porque não é o que você faz, é o que você crê. Fala a pessoa que está do teu lado. Não é o que você faz para Deus que é importante. O que é importante é o que você deixa Deus fazer na tua vida. Você pode dizer amém? Querido, não adianta, eu posso estar aqui pregando, mas se eu não creio nessa palavra, eu não estou agradando a Deus. Eu estou aqui cantando, aleluia. Se eu não creio, eu não agrado a Deus. Muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus, mas nós não cremos naquilo que nós estamos fazendo. A primeira coisa que você tem que fazer é crer em tudo que Deus tem falado para você. Porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. Então, meu querido, a fé é mais do que um ato de convicção. É mais do que eu dizer assim, eu creio. É mais do que isso. Fé, ela é uma construção dessa convicção. Você está construindo dia após dia, hora após hora. Você está construindo a tua fé. Hoje você não crê muito aqui, mas você já crê aqui. Então você entende que você precisa ter mais fé nessa área. Ah, pastor, nessa área de finanças eu sou meio assim medroso. Eu fico muito desesperado. Mas na minha área de casamento eu creio que Deus vai fazer tudo. E eu creio, eu sou firme. Então aqui você já tem fé, mas aqui ainda não. Então você tem que construir essa fé. Fé é mais do que apenas você falar assim, eu acredito. Fé é uma construção de convicção. Você está construindo a tua casa. Fala a pessoa que está ao teu lado, você precisa construir a tua casa. Querido, Hebreus fala, capítulo 11, versículo 1, olha para mim. Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você não vê. Presta atenção no que você está lendo na palavra. Ele fala assim que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento é o alicerce da casa. É o firme fundamento daquilo que você está buscando. Então ainda não é a casa, mas é um alicerce. Então eu vou construir em cima daquilo. E aí ele fala assim, e é convicção daquilo que você não está vendo. Você olha para a casa, para o alicerce, e você já vê a casa. Isso é fé. Porque você colocou ela, você colocou aquilo que você está buscando em cima da tua fé. Você precisa construir isso. Muitas vezes você diz que você não tem fé. Fala assim, você tem fé sim. Você tem fé em algumas áreas e outras precisam ter mais. E quando você enfrenta a guerra, naquela que você tem pouco, você acha que você não tem, mas você tem.
Você precisa apenas crescer a tua fé, crescer a tua convicção. Querido, o que eu entendo aqui? Que a fé, ela vai dando o fundamento para a minha convicção. Olha só uma casa ser construída, o alicerce e a casa vai construindo. Quando você olha uma casa que ela terminou, você diz assim, alguém pergunta para você, essa é a tua casa? Você fala assim, não, esse é o alicerce, esse é as paredes, esse é o telhado. Você não fala isso, você fala, é a minha casa, é o meu propósito, é o que eu busquei. Você começa a entender que tudo aquilo ali é o que você queria, era o teu propósito. Mas antes só tinha um alicerce, mas você já olhava para aquilo e falava, a minha casa vai ser assim, meu quarto vai ser aqui, vai ter uma janela, vou fazer assim, meu telhado, minha área. Não tem nada, mas você já começa a visualizar. Você está vendo. E você faz o quê? Você lança o teu propósito, você lança o que você quer sobre o alicerce da tua casa. A fé é o firme fundamento daquilo que você está buscando para se transformar na construção. Olha a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu não sei o que você está querendo, meu querido, o que você está buscando, o que você está precisando, mas começa a lançar tudo o que você está buscando, tudo o que você está precisando, lança sobre a fé. Faz a tua fé produzir a certeza que você vai conquistar as coisas. Você pode dizer amém? Querido, a palavra que nós lemos nessa noite, aqui em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 8, ele fala de um homem. Ele fala de um homem que era um sacerdote, e que ele tinha algo que ele pedia para Deus. Ele clamava algo para Deus. Quem tem pedido algumas coisas para Deus aqui, levanta a mão. Então ele não é diferente, meu e teu. Ele é igual. Ele tinha algo que ele pedia para Deus. Mas qual é o maior problema desse sacerdote chamado Zacarias? Qual era a maior dificuldade que ele tinha diante de Deus? Talvez seja a nossa. Nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo, diz a palavra. Mas esses são inimigos exteriores, inimigos que estão aqui, ó. Você sabe a tua carne, você sabe o mundo, você sabe quem é o diabo. Mas existe uma coisa dentro de nós que pode nos derrubar mais do que os 3 juntos. E era o problema desse homem: incredulidade. Fala para o teu irmão, a incredulidade, ela derruba qualquer filho de Deus. Pastor, por que derruba? Por que quando uma pessoa não tem fé, ela é incrédula, ela não acredita nas coisas, isso derruba? Simples, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, como Deus vai fazer? A Bíblia fala que Jesus virou para um pai, que o filho estava endemoniado, virou para ele e falou assim: tudo é possível ao que crê. Porém, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, meu querido, muitas vezes, uma pessoa com fé passando luta, uma pessoa com fé passando dificuldade, uma pessoa com fé passando batalha, ela é muito mais forte, ela está muito mais forte, ela está muito mais
capacitada do que uma pessoa incrédula não passando luta. Porque a pessoa incrédula que não passa a luta, Deus não está se agradando dela. Mas uma pessoa que está passando luta, mas crê, tudo é possível aquele que crê. Querido, o incrédulo, ele não é ateu. Nós confundimos as coisas. Nós acreditamos que aquele que não acredita em Deus é um incrédulo. Não. O ateu, que não acredita em nada, que não acredita em Deus, ele não é incrédulo. O incrédulo é aquele que acredita em Deus. O incrédulo é aquele que até busca a Deus e até se diz filho de Deus. Mas apesar disso, de ele crer em Deus, buscar a Deus, acreditar em Deus, é aquele que duvida de Deus. Ele busca a Deus, mas duvida de Deus. Ele diz que ele é filho, mas ele duvida. Deus libera uma palavra, 1 minuto ele recebe, mas no outro minuto ele já não acredita mais. Incrédulo, mas ele não é firme. Ele duvida. Ele é inconstante como a onda do mar. Fala para você, eu declaro que você é uma pessoa de fé. Quando vier a incredulidade na tua vida, manda ela embora em nome de Jesus. Querido, a história aqui diz que Deus, ele tinha um grande propósito na vida de Zacarias e de Isabel. E também em todo Israel. Ele tinha um grande propósito. Zacarias, ele não tinha a visão que Deus ia fazer na vida dele, né? Mas ele buscava Deus em oração. Buscava terminar com a vergonha dele. Naquela época de Jesus, não ter filho era vergonha. Zacarias e Isabel, além de eram um casal, eram sacerdotes do templo, eles não tinham filhos. Então naquela época isso era vergonhoso. O povo era tão preconceituoso naquela época, que diz alguns historiadores, que quando o casal passava na rua, alguém passava perto deles, sabia que a mulher era estéril, eles não tinham filho, na hora que passava, eles mudavam de calçado e falavam, lá vai os amaldiçoados. Zacarias entrava no templo, estava orando ao Senhor, orava por Israel, mas também orava por ele, falando, Deus, acaba com o meu opróbrio, acaba com essa maldição na minha vida, eu preciso ter um filho. Pensa num cara que clamava, pensa num cara de oração, porque a Bíblia fala aqui, olha, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, entrou no santuário do Senhor para queimar incenso. O queimar incenso é oração. Então ele era um cara de oração, ele ia lá, ministrava, orava. Pensa num cara de oração, era esse Zacarias. E aí você fica perguntando, glória a Deus que ele era um cara de oração, porque aí Deus vai responder a oração. É verdade. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo ali, porque ele ouviu a oração de Zacarias. E diz o texto, versículo 13, olha aí. E disse o anjo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Vira para o teu irmão e fala assim, eu declaro que o teu João está nascendo, em nome de Jesus. Querido, eu não sei qual é o teu João, não sei o que você está buscando de Deus, eu não sei qual é a bênção que você está buscando, eu não sei qual é a solução que você está buscando, mas todo aquele que busca o Senhor, o João dele vai nascer. Quando eu olho para a vida desse homem, quando ele se encontrou com esse anjo, quando começou a acontecer algumas coisas, ele era um homem de oração, olha para mim, mas quando Deus virou para ele e falou assim, o que você está buscando eu te dou, sabe o que ele fez? Ele duvidou. Querido, como é que você está vivendo nesses dias? Deus te trouxe aqui para fazer essa pergunta para você. Como é que você está vivendo esses dias? Será que você é um crente incrédulo? Um crente que recebe a palavra, mas você logo depois duvida que a palavra vai funcionar na tua vida? O tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo e você duvida. Será que você está sendo esse crente incrédulo? Como é que você está vivendo, meu querido? Será que a sua incredulidade tem levado você a não ver a beleza da promessa de Deus? Quando Deus fala para você,
eu vou fazer na tua vida assim, assim, assim. Mas o tempo passa, as coisas não acontecem, e você começa a não crer. Mas você nem prestou atenção na promessa em si. A Bíblia fala que o anjo virou para Zacarias e virou para ele e disse para ele assim: em ti haverá prazer e alegria. O nascimento de João. Ele nem prestou atenção nisso. Muitas vezes nós recebemos palavra e não prestamos atenção na palavra. Nós queremos ver o resultado, e aí a nossa incredulidade grita dentro de nós. Querido, como é que você está vivendo esses dias? Será que a tua relação com Deus ela é matemática? Isso é, as coisas sempre acontecem assim e sempre vai acontecer assim. Aquela pessoa sempre foi pau torto e não vai se endireitar. Aquela pessoa nasceu torta, ela vai continuar torta pro resto da vida. Não há um sinal de para ser endireitar. Vira pro teu irmão e fala o seguinte: você esqueceu de uma coisa, meu irmão. Você está olhando muito para aquela madeira torta. Nasceu torto, é muito torcido, e você fica olhando muito para ela. Fala para ela: você só esqueceu de uma coisa. O teu Deus é marceneiro. Não há aroeira que fica torta na presença do Senhor. Mas como que você está vivendo? Será que a tua fé é como um fósforo aceso, né? Dura alguns segundos, mas você sabe que você precisa ficar aceso para a manifestação de Deus, mas você não consegue, porque a tua fé, ela dura. O culto acaba às 9h30, tua fé vai até às 10. A partir das 10 você já começa a ficar incrédulo. Será que Deus vai fazer mesmo? Querido, Deus trouxe você aqui nessa noite para te mostrar um caminho excelente para você ser um instrumento de fé e a manifestação de Deus. Fala a pessoa que está ao teu lado: Deus te trouxe aqui para mostrar para você que a fé é o caminho que te conduz à tua vitória. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, não pelo que vê, mas pelo que crê. Fala para ele: porque o que vê é passageiro, o que você não vê é eterno. Aleluia. Aleluia. Querido, o que eu e você aprendemos com esse Zacarias, com essa Isabel? Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra. Você conhece a história, eu quero trazer ela para hoje. O que Deus quer falar com você? Deus tem olhado para você e muitas vezes encontrado em você incredulidade. Mas eu declaro que nessa noite você vai se transformar num homem e numa mulher de fé, em nome de Jesus. Querido, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender está aqui no versículo 11 e versículo 12. O que o Espírito está falando para você é que a tua fé não está firmada na tua emoção, mas é algo formado no teu espírito. Querido, fé não é algo de mente, não é algo de carne, é algo que está no teu espírito. Fala para o teu irmão: você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Mas você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Fala: a tua fé não é algo da tua alma, nem do teu corpo, mas é do teu espírito. Querido, quando eu olho para isso, eu aprendo uma coisa. Aqui no versículo 11, versículo 12, diz assim: e eis que apareceu um anjo do Senhor em pé diante do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Querido, aprenda uma coisa: apoderar-se do temor, ter medo das coisas, isso é coisa da alma. Tem gente que confunde fé com sentimento. Ah, hoje eu estou triste, eu não tenho fé. Ah, hoje eu estou com dor, eu não tenho fé. Ah, hoje eu estou assim melancólico, eu não tenho fé. Fé não é coisa de sentimento. Fé é crer, ainda que o barco esteja... Fé, meu querido, não é algo do teu sentimento. Fé é algo do teu espírito. Você pode dizer amém? Zacarias, ele estava ali,
Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Queimando incenso. Ele estava no espírito. Aí o anjo veio. Ele olhou para o anjo, sentiu medo. Falou assim, ai, o que é isso? Ele perdeu a fé ali? Não. Querido, eu tenho visto muita gente confundir isso. Tem gente que na segunda-feira é uma pessoa de fé, mas na terça já é 80%. Na quarta já cai para 60%. Na quinta ele já chega no culto a 20%. Sabe por quê, meu querido? Porque você colocou na tua cabecinha que fé é baseado no teu sentimento. Se eu estou alegre, eu tenho fé. Se eu estou em júbilo, eu tenho fé. Se eu estou bem, eu tenho fé. Não. Fé não é baseado em sentimento. O apóstolo Paulo, ele estava dentro de uma cadeia, onde passava o esgoto da cidade, preso entre amarras. Imagina o fedor daquele lugar, a umidade, e eles ali amarrados. Meia-noite eles começavam a cantar louvores ao Senhor. O que será que era o louvor que ele estava cantando? Será que era assim o louvor? Deus, eu sou um porcaria, que eu estou aqui nessa imundície, e o Senhor não liga para mim. É assim? Não. Ele continua dizendo, Tu és o meu Deus. Ele começava a cantar, crendo nas promessas, porque ele tinha fé num Deus poderoso, não daquilo que ele estava vivendo, mas no que Deus tinha prometido para a vida dele. E quando ele começou a cantar, daqui a pouquinho o que aconteceu, meu irmão? As cadeias se quebraram, as portas se abriram. Deus estava tirando ele daquele lugar. Olha para o teu irmão e fala assim, ainda que Deus te leve a passar pelo fogo, você vai passar. Você não vai ficar. Você vai passar. Você não vai ficar ali. Você vai passar. E Ele passa com você, para que você saia do outro lado cheio de vitória, em nome de Jesus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não fico na sombra da morte, eu passo por ela, porque do outro lado tem uma mesa preparada na presença dos meus adversários, onde que Deus me unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu não fico no vale, meu irmão, eu passo por ele, porque Deus é com você. Por isso aqui está dizendo, a fé não é baseada no teu sentimento. Para de dizer, eu sou coitadinho. Meu marido não liga para mim, minha esposa não liga para mim, meu trabalho não sei o que, está faltando dinheiro aqui, ou eu estou passando por essa luta, por isso, aquilo. Eu não consigo, Senhor, eu vou abandonar tudo. Para de agir nas suas emoções. A tua fé é para mover montes. Que monte que é esse? O monte do medo, o monte da incerteza, o monte não vai dar certo, o monte ele não liga para mim, o monte aquela pessoa ingrata. São montes que a tua fé move. Porque, meu querido, ainda que a mãe esqueça do filho, eu jamais esquecerei, diz o Senhor. Pega na mão do teu irmão, olha para ele e fala assim, ainda que tudo na tua vida acabe, meu querido, você tem um lugarzinho sentadinho do lado do trono de Deus. Aleluia! É isso que diz a palavra. Ao vencedor, não há nem lugar para sentar comigo no meu trono. Que vencedor é esse que ganhou na Mega Sena? Não é esse não, meu querido. É o vencedor da fé. Aquele que toma 40 chibatadas menos uma nas costas. Aquele que ficou tantos dias na voragem do mar. Aquele que perdeu tudo e olhou para tudo aquilo e falou, eu considero isso como esterco, para que eu possa ganhar o Senhor. Aquele que diz assim, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está me esperando. Pergunta para o teu irmão, que jeito que você acha que Paulo morreu?
Ele morreu com um terno de Jorge, sapatinho da Diplomata, gravata importada, perfume da Boticário, creminho no cabelo. Chegou para morrer de carro importado. Paulo deve ter morrido em trapos dentro daquela prisão. Em trapos, sujo, descalço talvez, roupa rasgada. Devia fazer muito tempo que não tomava um banho. Pegaram ele, colocaram ele lá, diz a história, e cortaram a cabeça dele. Querido, a Bíblia não fala isso, mas no meu espírito grita esse negócio. Na hora que cortaram a cabeça de Paulo, eu fico imaginando assim, Deus do lado dele, porque o que caiu ali foi a roupa, o nosso corpo. Porque quando ele levantou ali, Paulo, Deus está falando assim, está aqui, meu querido, veste essa, porque essa é incorruptível. Aleluia! Querido, a tua fé tem que estar acima daquilo que você está vivendo, porque a tua promessa, ela não é o que você vê, é o que você crê. E se você continuar crendo, Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Querido, a segunda coisa que eu aprendo, está no versículo 13, é que a fé, ela é a substância que opera um milagre. Ela constrói a manifestação do amém de Deus. O que é isso? Olha só o que diz o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Querido, aquele homem estava orando com fé. Ele não parou de orar. A mulher dele era estéril. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas a situação daquela mulher era irreversível diante dos homens. Eu não sei se a tua situação é irreversível. Eu não sei se a tua dívida ela é irreversível. Ou se você está passando por uma enfermidade irreversível. Ou você está passando por uma situação irreversível. Mas olha para mim. Aquela mulher era estéril. Era irreversível. Mas ele não parou de orar. Querido, você já pensa num cara que continuou orando, mesmo sabendo que era impossível acontecer. Ele continuou orando. Então eu aprendo uma coisa, que a fé, ela é uma substância que vai construindo em você, para que o teu milagre aconteça. Vira para o teu irmão e fala assim: não pare de orar. Não pare de orar. Enquanto você estiver vivo, meu irmão, não pare de orar. Fala para a pessoa que está do teu lado: não tem esse negócio, eu vou parar de orar, porque não deve ser a vontade de Deus. Continue orando. Continue orando. Não pare de orar. A não ser que Deus apareça para você e fale assim: para. Mas se não apareceu, continue orando. Pode orar 50, 60, 70, 100 anos. Continue orando. Porque a Bíblia diz que a fé é a substância do teu milagre. Se Deus não falou para você parar, significa que esse milagre vai acontecer na tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje você veio no lugar certo, porque Deus tem uma palavra para você. Não pare de orar por essa situação. Fala assim: continue orando até você ver o milagre acontecendo. Mas a tua oração de hoje, ela está formando o milagre que vai acontecer. Não pare de orar. Fala para ela assim: ora quando você estiver triste, quando você estiver alegre, quando você estiver com dor, quando você estiver passando situação ruim, quando você estiver passando situação boa, ore todo o tempo. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, não precisa abrir, fala assim: quando você orar por qualquer coisa que desejar, creia que recebeste, e assim se fará. Então, se Deus está dizendo que quando você orar, você já tomou a posse daquilo e crê que você já recebeu, a Bíblia fala: assim se fará. Pastor, por que eu não recebo? Porque muitas vezes você é incrédulo. Porque lá no livro de Tiago fala assim: pede, mas creia. Porque se você duvidar, você é que nem a onda do mar. Não pense aquele homem que vai receber alguma coisa de Deus, diz a palavra. Mas eu declaro hoje um povo
que a incredulidade vai sair do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Querido, penúltima coisa, versículo 19. A fé, diz a palavra, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Mas por que que muitas vezes você ouve a palavra e ainda continua incrédulo naquela área? Quantas pessoas eu vejo, querido, vacilando em dois pensamentos? Quantos irmãos já passaram aqui na igreja, entraram aqui, receberam uma palavra e não se firmaram? Porque a palavra de Deus diz que a palavra vem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio nisso. Quanto mais você ouve a palavra, mais você está recebendo coisas para você crer. Mas a vitória sobre a incredulidade não vem apenas de palavras humanas. Ela vem quando você é edificado no teu espírito. Olha só o que diz o versículo 19. Diz assim, ó. Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, olha a incredulidade: como saberei isso? Eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Olha a incredulidade. Versículo 19. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel e insisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Presta atenção no que Deus fez. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais se cumprirão a seu tempo se cumprirão. Presta atenção. O que Deus fez? Deus falou assim: eu vou fazer uma coisa nesse cara. Porque se eu deixar ele falar, ele vai ficar durante todo o tempo do milagre que eu vou fazer na vida dele, duvidando. Então eu vou deixar ele mudo. A única coisa que Zacarias poderia fazer nesse tempo, como ele não podia conversar com as pessoas porque ele estava mudo, ele só podia conversar com uma pessoa: com Deus. E aqui está um sinal interessante, que muitas vezes a gente ouve a palavra, mas não entra. Zacarias conhecia a palavra, ouvia a palavra, era ministrado para ele. Muitas vezes ele acreditava, tinha fé como nós, mas de repente vinha a incredulidade. Aí vem Deus e fala assim: eu vou arrancar essa incredulidade do teu coração. Que jeito? A partir de agora, durante 9 meses, você só vai falar comigo. Ele não podia se comunicar com ninguém, ele era mudo, mas aqui, entre ele e Deus, ele poderia falar. Querido, esse mudo aqui nos leva a nosso tempo agora no Espírito. Nos leva a entender que a nossa fé, a gente ouve, e se a gente continua incrédulo, a gente precisa crescer num relacionamento com Deus. A nossa fé só vai crescer quando a gente começar um relacionamento com o nosso Deus. A Bíblia fala lá no livro de Judas: amados, edificai sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Querido, o mudo aqui de Zacarias simboliza que a partir daquele momento, a língua que ele estava orando com Deus não era a língua que os homens entendiam, mas era a língua que só Deus entendia. Nos momentos de crise tua, para de falar com as pessoas, para de ficar resmungando com as pessoas, murmurando, jogando a tua incredulidade fora. Não é hora de falar em português, é hora de você falar no Espírito. Quando você está em crise, vai para o teu quarto, faz como Zacarias, seja mudo para o mundo, mas seja uma boca com Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque olha para mim, entenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar alguém de repente para pedir um aconselhamento, para falar, às vezes para você desabafar. Isso é bênção de Deus. Mas vem cá, tem gente que é assim, ó. Eu vou aqui no Fernando e falo: eu não consigo acreditar, eu não consigo, é difícil, eu só dá coisa errada na minha vida, eu busco, as coisas não dão certo. Aí você recebe uma palavra.
Aí você vem aqui no João. Ah, porque não dá certo, porque a situação é difícil, que a coisa é ruim, eu não consigo acreditar, não consigo. O João tenta resolver, mas não consegue. Aí você vem aqui no Manuel. Ah, porque a situação está difícil, porque a coisa não dá certo, porque não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, 50 pessoas ouviu a mesma história tua, que você não crê, que você está incrédulo, que você está fraco, que você não consegue. Agora eu te pergunto, o que isso resolveu na tua vida? Nada. Sabe por quê? Porque você está usando a tua incredulidade para se comunicar. Meu querido, está aqui um profeta de Deus para falar para você. Fecha a tua boca em português e começa a orar em línguas com teu pai, porque teu pai vai gerar uma fé no teu coração, que você vai passar pelo fogo e você vai vencer em nome de Jesus. E por último, meu querido, aqui no versículo 57. Isabel, cumprindo o tempo de dar à luz, teve seu filho. Promessa realizada. Ouvindo os seus vizinhos, os parentes, que o Senhor usava de grande misericórdia para com ela e participar do seu regozijo, sucedeu-se que no 8º dia foram circuncidar-se o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve se chamar João. Vira para o teu irmão e fala assim: quando Deus te dá uma palavra, Ele não te dá um genérico, Ele te dá o remédio oficial. Não é genérico. O povo, ele recebeu o filho e já queria dar o nome de Zacarias, mas Deus tinha falado, vai chamar João. Versículo 61. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Querido, a pior coisa que tem é palpiteiro na tua vida. Deus te deu uma palavra, a coisa está começando a acontecer. Vem alguém e fala assim: ah, mas isso não é de Deus não. Ah, não é de Deus ficar pulando lá na igreja, lá saltando lá na igreja. Não é de Deus, não. Show, coveiro. Coveiro é aquele que quer te enterrar. Fala assim: amigo coveiro eu não quero, não. Eu não quero amigo que fica falando na minha cabeça assim, ó: isso não é de Deus, não. Porque lá no Velho Testamento dizia assim: isso não é de Deus, não. Eu gosto muito de Jesus, porque Jesus olhava para a cara daqueles fariseus. Os fariseus falavam assim: não pode curar no sábado, não. Jesus olhava para ele e falava assim: está aqui alguém que é maior que o sábado. Esse Jesus é dos meus. Pergunta para o teu irmão: que dia que é hoje? Hoje é meu sábado. Amanhã é sábado. Depois da manhã é sábado. Todo aquele que entra na presença de Deus já entrou no sábado eternamente. É dia de descanso. Agora é só crer, porque Ele fez. Levanta a mão para o alto e fala assim: receba essa palavra em nome de Jesus. Querido, para terminar, olha aí, versículo 62. E perguntaram, pois, acenos ao pai do menino, que nome daria? Então pediram uma tabuinha e escreveu João e o seu nome, e todos admiraram. Imediatamente a boca se abriu, e desimpedindo a língua, falava e louvando a Deus. Última coisa, quando nós nos movemos através da oração do Espírito, a nossa fé é edificada e o nosso João cresce. A Bíblia fala que 5 meses Isabel escondeu a gravidez. Nem Zacarias sabia. Mas durante 5 meses Zacarias estava ali, só orando com o pai. O teu milagre já está crescendo, já está concebido, já está dentro do útero do Senhor e vai nascer em nome de Jesus. Continue orando no Espírito. Eu e você precisamos aprender a edificar a nossa fé. Querido, tem pessoas que ficam 100 anos na igreja, conhece de Gênesis e Apocalipse e é uma pessoa incrédula. Mas tem pessoas que passam tempo na presença de Deus, orando, e em pouco tempo consegue coisas que outros não conseguiram. Sabe por quê? Porque ele resolveu entrar na escola do Espírito Santo. Está na hora de você começar a frequentar a escola do Espírito Santo. Fala assim: você é um sacerdote de Deus, você é uma pessoa que ora, mas não seja como Zacarias, não seja incrédulo. Pastor, mas eu sou incrédulo. Então está aqui uma palavra de Deus: pare de falar o teu português, fique mudo igual a Zacarias e vai falar a língua que o Senhor te deu.
vai orar em línguas. E Deus vai construir o teu João. E quando o seu João nascer, diz a palavra, a sua boca vai se abrir para louvar a Deus.